Olá, eu sou a professora Naone e esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre a temática das tutelas provisórias. Inicialmente, nessa aula, nós iremos estudar quais são os requisitos para a concessão das tutelas de urgência. Só para a gente lembrar, as tutelas provisórias são divididas em tutelas de urgência e evidência, e as tutelas de urgência, por sua vez, são subdivididas em tutelas antecipadas e tutelas cautelares. Então, nós vamos analisar agora quais são os requisitos para a concessão das tutelas de urgência. Esses requisitos, eles encontram previsão no artigo 300 do CPC. O artigo 300 do CPC vai dispor que são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando o legislador estabeleceu como requisito a probabilidade do direito, ele veio para estabelecer que para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar que, de fato, existe uma aparência, uma probabilidade que aquele direito existe. Então, por meio da fundamentação do requerente da tutela de urgência, ele vai ter que demonstrar que é provável a existência daquele determinado direito. Além disso, ele tem que demonstrar o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, ele terá que demonstrar que a demora na concessão dessa medida, em razão da espera do procedimento para que ao final eu tenha a sentença, pode prejudicar o resultado útil do processo. Então, nós estamos lidando com tutelas que reclamam uma concessão urgente porque a demora pode gerar um risco ou um dano para o resultado útil do processo, ou seja, ao final do procedimento teria uma sentença, mas a sentença ficará sem objeto, porque a demora na concessão desse pedido gerou esse determinado dano para a utilidade do processo. Então, perceba que para a concessão da tutela de urgência é necessário demonstrar probabilidade do direito e perigo do dano ou risco do resultado útil do processo. É importante dizer ainda que para a tutela de urgência antecipada, além desses dois requisitos, será necessário a demonstração de um terceiro requisito. Qual seria esse terceiro requisito? Será necessário também a demonstração da reversibilidade da decisão. O artigo 300 ele vai dispor que a tutela de urgência de natureza antecipada ela não será concedida se houver um perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por isso, então, além de demonstrar a probabilidade do direito, é necessário demonstrar também o perigo do dano, o risco do resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, se nós estivermos diante de uma tutela de urgência antecipada. Pessoal, além dessas questões, o artigo 300 ele também vai trazer outras informações que para nós é importante. Ele vai mencionar que as tutelas de urgência elas podem ser concedidas de forma liminar ou após justificação prévia. Quando o dispositivo apresenta que as tutelas de urgência podem ser concedidas de forma liminar, isso implica dizer que a tutela será concedida sem a oitiva da outra parte. Ou seja, haverá ali o que nós chamamos de contraditório diferido. A literatura apresenta que nessa hipótese o contraditório ele será efetivado em um momento posterior à concessão da tutela. Por isso que nós falamos que é um contraditório diferido ou contraditório postergado. É até uma das exceções previstas no artigo de número 9 da parte geral do nosso CPC. Então, perceba, na hipótese da concessão liminar da tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, a outra parte não será ouvida. O juízo irá deferir a concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária.
Nessa hipótese, nós teremos o que nós chamamos de contraditório postergado ou diferido, uma das exceções estabelecidas no artigo 9 do CPC. Por sua vez, a tutela concedida após justificação prévia implica dizer que antes da concessão da tutela, o julgador poderá designar uma audiência a fim de ouvir a parte contrária antes de decidir ou não acerca da concessão daquela tutela. Então, a tutela de urgência antecipada ou cautelar pode ser concedida de forma liminar ou após justificação prévia. Importante dizer também, ainda dentro da previsão do artigo 300, que o julgador pode solicitar que para a concessão da tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, que a parte apresente uma caução real ou fiduciária, a fim de que demonstre que essa caução será suficiente para resguardar eventuais prejuízos que a parte adversa tiver em razão da concessão dessa tutela de urgência. Então, perceba que o julgador poderá, evidenciando que a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada pode gerar para a parte adversa algum tipo de prejuízo, ele pode solicitar que para a concessão da tutela a parte apresente uma caução real ou fidejussória. Percebam, pessoal, que a caução, novamente, tem que ser uma caução suficiente, uma caução idônea, que seja capaz de garantir eventuais prejuízos da parte adversa. É importante mencionar, pessoal, que a tutela provisória, quando ela é revogada por meio de uma tutela definitiva, e isso acaba gerando um prejuízo à parte contrária, nós teríamos a aplicação da chamada teoria do risco-proveito, ou seja, o beneficiário da tutela responderia objetivamente pelos danos causados à parte contrária em razão de uma futura e eventual revogação da tutela. Nós falaremos também sobre essa responsabilidade quando nós estudarmos o artigo 302 do CPC. Então, também importante destacar essa questão da caução que pode ser solicitada pelo julgador. Dentro do artigo 300, ainda há informação de que a caução pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecer. Perceba que se a parte demonstrar hipossuficiência e não puder oferecer a caução será dispensada. Informações importantes ainda de caráter geral, O artigo 301, ele vai dizer que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Percebo aqui que o artigo 301, no que tange a tutela de urgência cautelar, nomeou algumas espécies de cautelar, como arresto, sequestro, arrolamento, já que no CPC de 73 nós tínhamos de forma separada, de forma distinta, cada uma dessas cautelares. Agora o CPC somente nomeou, exemplificou quais poderiam ser as modalidades de cautelar. E por último, para a gente poder fechar essa aula, é importante dizer que as decisões relativas às tutelas provisórias, elas são passíveis de recurso. Qual seria o recurso? O recurso seria agravo de instrumento por expressa previsão no artigo 1015. O artigo 1015, no seu inciso 1, ele vai dispor o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Então, percebo que de forma expressa o CPC já estabeleceu que das decisões dentro da temática das tutelas provisórias, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Nós finalizamos aqui essa aula, nós teremos outras aulas para discutir temáticas referentes às tutelas provisórias. Até lá!